João capítulo 11, verso 1 ao 43. Amém? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. O 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Pois os irmãos de Lázaro dizendo, as irmãs de Lázaro dizendo a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receberem a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Nisso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, vamos lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por sua causa, me alegro de que já não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para a consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria na casa e a consolavam, vendo-o levantar-se depressa, saiu e seguiam-a, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podiam ele
Não podia ele abrir os olhos dos cegos para fazer este que não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra, e disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Mais uma vez. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Oremos. Deus, mais uma vez em oração, pedimos a Ti o Teu discernimento da palavra, a Tua iluminação, e que o Teu Espírito possa nos guiar. E que possamos aprender aquilo que é necessário para as nossas vidas nessa noite. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus queridos. Essa narrativa que João nos traz à tona, né? Como nós bem sabemos, é o dilema da morte de Lázaro e, consequentemente, da sua ressurreição. E eu quero tomar esse texto como viés da minha fala e pensarmos na perspectiva que é muito marcante nos dias de hoje, que é a inquietude. Nós somos inquietos, nós somos instantâneos, nós queremos as coisas de imediato. E eu, ao ler esse texto e meditar de forma bem sucinta, eu comecei a perceber, meus queridos, talvez aquele cara que foi ao encontro de Jesus, trazendo o recado, dizendo que Lázaro havia estado enfermo, estava no estado de enfermidade, talvez caminhando já para a morte. Ele usou de todos os mecanismos de velocidade da época para trazer essa notícia, esperando que Jesus, da mesma forma, retribuísse com o mesmo mecanismo de agilidade para ir ao encontro de Lázaro e trazer a cura. E é justamente isso que eu queria pensar com vocês. Será se a gente quer que Jesus haja de forma bem instantânea e bem imediato em nossas vidas? Nós estamos num tempo em que nós não queremos mais comer a chamada comida de, de panela de barro. A gente quer comer comida pré-cozida, a gente quer comer comida de micro-ondas, a gente quer as coisas, como eu sempre digo a vocês, tudo imediato, instantâneo. E da mesma forma nós trazemos para a nossa vida espiritual. Nós queremos que nós orarmos e de imediato Deus responder a oração com a mesma habilidade que a gente está pronto a pedir. E é sobre essa perspectiva de imediatismo que eu queria pensar com vocês. Mas justamente diante desse imediato, entender que Deus faz, sempre fez e sempre fará o improvável, o impossível acontecer. Mas esse acontecer de Deus não é dentro do desígnio do nosso tempo. A ação de Deus não é a partir daquilo que nós queremos. Muitas vezes a gente quer que Deus faça um milagre hoje, e muitas vezes Deus sabe que não é necessário aquele milagre naquele momento. Tem que ter de fato esse tempo provável de Deus. E eu queria pensar com vocês com essa frase, vamos lá? Deus fez e faz o improvável acontecer. Esse hino que as senhoras cantou é a representação dessa minha pregação, não é? Mostra que Deus faz o improvável. Eu dizia na escola dominical, muitas vezes nós pensamos que a provisão de Deus vem numa janela e Deus fecha todas as janelas, as portas e abre uma provisão em cima.
A gente diz, não, a provisão virá por cima. Aí Deus manda a provisão por baixo. Ou seja, não queira bitolar e normatizar Deus, porque Deus não tem normativa para ele. As pessoas querem conceituar Deus dentro de um quadrado. Eles querem colocar Deus dentro de uma caixa de papelão, de um saio balançado. Aqui é Deus. Eu descobri Deus. Deus vai fazer, enfim. Deus não tem normativa para ele operar. E Deus sempre opera com o improvável. Amém? Mas nós não queremos esperar o improvável de Deus. A gente quer sempre esse tempo nosso. E aí é onde mora o problema. A nossa inquietação, a nossa impaciência e tudo aí que a gente sabe que realmente dá sentido, dá norte às nossas perspectivas humanas. E aí, meus queridos, entenda, Deus fez e faz. Não é à toa que eu botei esse verbo fazer no passado e no presente. Deus não simplesmente ele fez, mas ele continua fazendo. E a gente quer limitar até Deus do passado. Mas o mesmo Deus do passado é o Deus do presente, porque para Deus não tem tempo. Essa perspectiva de tempo é para nós humanos, mas Deus não tem limite de tempo, de espaço. Ele quebra todos esses parâmetros de espaço e de tempo, e aí nós não podemos limitar Deus, muito menos em tempo. Por isso que eu fiz questão de usar esse verbo. Deus não simplesmente ele fez, mas ele continua fazendo. Amém? O quê? O improvável acontecer. Amém? O verso 6, ele nos mostra o quê? Que Jesus se deteu, meus queridos. Veja aí, Romário, por favor. Faça evidenciar esse verso 6, para nós entendermos aqui. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou por 2 dias no mesmo lugar. Repita comigo. Vamos lá? Diga comigo, ficou ainda. Ficar já é uma coisa meio complicada para quem está com pressa. E a terminologia ainda dá uma dose dupla de paciência. E a gente não quer que Deus fique. A gente não quer que ele estagne no ainda. Esse ainda nos remete no mínimo 2 dias de atraso. E o nosso problema é quando ele realmente está para nós atrasado. Em meio ao vendaval, naquela grande tempestade, como estava Jesus? Como capitão valente, Alexandre, levantando como é que diz, a bandeira, vou em frente. Não, como é que estava Jesus? Dormindo. E o povo apavorado. Talvez você esteja numa situação dizendo, não, Jesus, eu mandei um recado há 2 dias e tu nem um zap mandasse. Né? Mandei uma oração faz 10 anos e nem um sinal de vida. Isso nos perturba. Eu estava analisando uma coisa, vendo uma frase que de fato nos perturba, e quem me conhece sabe muito bem que eu morro gritando. Eu dizia hoje lá em casa, eu morro berrando, porque uma das coisas que eu mais detesto é silêncio. Silêncio é algo profundo. Silêncio é algo que marca, Jobson. Muitos dizem, alguém não magoa com silêncio, mas muitos vezes o silêncio dói. A gente quer resposta, a gente quer sinal de vida, e muitas vezes Deus, diante de todas as gritarias que a gente faz, diante de todas as orações que nós fazemos, o que Deus nos diz é silêncio. Isso nos machuca, mas isso tem um propósito de Deus na minha e na tua vida. Amém, amados? Esse silêncio de Deus, esse estagnar de Deus, esse lado estático de Deus nos incomoda, mas tem um propósito. Aqui o Senhor se deteve por 2 dias, ali ele ficou calado, ele ficou realmente parado, vendo realmente, como é que diz, o vendaval, vendo todas as instâncias contrárias se agruparem, e ele estava lá, quieto. E a sensação que a gente tem é a sensação que teve Marta e Maria, que algo já está o quê? Perdido. A mesma sensação. E olha que a sensação daquelas 2 mulheres eram amigas fiéis do mestre. A Bíblia diz, o texto diz que Marta e Jesus, Marta, Maria e o próprio Lázaro eram
pessoas amiguíssimas do mestre. E diante de tudo ele diz, olha, eu vou dar uma pausa, eu vou dar um tempo, eu vou ver a reação desse povo. E muitas vezes a gente diz, não, o mestre é meu amigo, ele vai agir no meu tempo, na minha vontade, no meu desígnio, mas aí não é da forma que você imagina. Amém? Diga comigo, se deteve em meio ao vendaval. Já teve situação em que você chamou o mestre, ele se deteve por 2 dias, por 1 ano, por 10 anos. A Bíblia dá exemplo, há 38 anos, o homem parado lá esperando. E nós não somos diferentes. E aí eu te pergunto, como estamos agindo? Será que ainda acreditamos que ele fez? Sim ou não? Não só que ele fez, mas o quê? Que ele faz. O quê? O que acontecer? Vamos lá, queridos. O improvável. O que é uma coisa improvável? É aquilo que não tem mais perspectiva. A chuva está se preparando. Mas diante do céu causticante, vai chover. Aí você vê que é uma coisa improvável. Diante de tudo, aqueles que dizem não, aqui as portas estão fechadas, o Estado já está em decomposição, mas Deus é capaz de fazer o improvável. Eu acho interessante, tem gente dentro da igreja, mas não acredita em milagre, não acredita em provisão, não acredita em transformação. Se não acreditar em milagre, não há sentido de eu ser crente. Amém? Não tem sentido de você estar aqui nessa noite se você não acreditar em milagre. Porque você só pode enxergar Deus a partir do viés do milagre. Ah, eu vou entender Deus, mas quero entender Deus dentro do conceito teológico. Está ferrado. Eu quero compreender o Deus dentro do sentido da filosofia, da sociologia, da antropologia. Está perdido. Eu não consigo explicar Deus. Eu não consigo entender a ação de Deus. Eu não entendo os mistérios de Deus. Eu não entendo porque muitas vezes Deus deixa os refugiados sofrer tanto, as crianças sofrer tanto, mas há um propósito. Eu entendo? Não, mas há um sentido. Amém, queridos? E aí você vê que ele faz o quê? Ele se detém em meio ao vendaval. Ele fica parado 2 dias lá, estagnado. E o homem morrendo. Eu dizia hoje, representando essa situação, semelhante a um chefe de escoteiro, que levou os seus escoteiros lá para um determinado ambiente, e ele levou os seus adolescentes para a floresta, e lá começaram a tomar banho em determinado ambiente. E aquele garoto, determinado garoto, caiu dentro de um ambiente de água profunda e começou a se afogar. Lá do alto, o chefe do escoteiro via o garoto morrendo, afogado. O colega disse, você não vai cair lá dentro para salvá-lo? Ele disse, não, ainda não. Eu vou deixar ele perder todas as forças. Quando ele perder todas as forças, eu entro lá, puxo no cabelo dele e salvo o garoto. Eu quero dizer a você, quando ainda você tiver força, o Senhor não está agindo. Quando o braço, o pulso humano, o intelecto, os recursos que você... porque a gente só busca Deus na última instância, irmã Edmilson. A gente só busca Deus, Samuel, quando a gente diz, não, já não tem o que fazer, está tudo perdido, aí sim o Senhor vai agir. É assim que nós humanos fazemos. Nós não colocamos Deus em primazia. E assim como aquele escoteiro deixou aquele cara perder todas as forças, é Deus em nossas vidas. Quando tudo se achar perdido, quando o improvável não pode acontecer, Deus fará o quê? O improvável acontecer. Amém? Se você não crê nisso, não tem sentido você estar me ouvindo nessa noite. Se você não crê nisso, não tem sentido você tomar essa ceia. Se você não crê nisso, não tem sentido você estar no banco desse templo nesta noite. Se você não crê que Deus pode fazer o improvável acontecer. Amém? Isso nos move, isso nos impulsiona a prosseguirmos. Isso nos dá sentido para viver. Amém? Se deteu em meio a um vendaval. Segunda verdade, chegando mais que atrasado diante da situação caótica. Analise comigo o verso 17, Romário, por favor. O 17. Vamos ler juntos?
Quem é que pode ler a igreja em coletividade? E aí? Será que tu acreditava no improvável dessa forma? Diante desse contexto caótico, quando ele ouviu, se deteu por 2 dias, ficou mais 2 empalhando lá. Quando chega em Betânia, ele encontra o quê? Lázaro o quê? O quê? Não estava morto, Jobson. Estava sepultado. E mais do que sepultado, estava o quê? Sepultado há 4 dias. Não era simplesmente uma morte. Não era meramente como é que diz? Um estado pré-decomposição, mas um estado mais de que avançado de decomposição. Chega diante do problema e fala, está 4 dias sepultado. Eu digo, dá para acreditar no improvável? Sim ou não? Seja sincero, dá para acreditar? Humanamente não dá. Mas o crente não pensa numa perspectiva humana. O crente pensa, como diz as irmãs cantando, né? Quem é Deus? Ele faz o quê? O improvável acontecer. Quem é Deus? Ele faz o milagre acontecer. Quem é Deus? Ele faz o impossível acontecer. Se você não crê dessa forma, volto a dizer, não tem sentido de você o segui-lo. O verso 21, vamos lá juntos. O que é que diz o verso 21? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, era como, Senhor, eu te mandei te chamar há 4 dias, tu se detesse lá 4 dias, tu vem agora. Só sei de uma coisa, se tu tivesse chegado antes, o problema estava resolvido. Agora, o quê? O problema está o quê? O problema está o quê? O problema está o quê agora? Sem jeito, sem solução. Porque se o Senhor tivesse chegado, o Senhor chegou, mas chegou o quê? Chegou o quê? Atrasado. Será que nós não representamos a figura de Marta? Dizendo que o mestre chegou atrasado. Dizendo que a coisa improvável não pode acontecer. A mesma forma fez Maria. Veja, acompanhe comigo no verso 32. E quando Maria chegou ao lugar onde estava, Jesus vendo, lançou aos seus pés, dizendo, Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Semelhante, o discurso igual, similar. Não tem mais jeito. Pode entregar os pontos. Pode pendurar as chuteiras. Não há mais solução. O improvável não pode o quê? Acontecer. Quer ver outra prova disso? Diante de tudo que o Senhor encorajava elas para acreditar no milagre, no improvável, o verso 39 diz assim, então ordenou Jesus tirar a pedra e disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal. Nós estamos na mesma caminhada de Marta. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, tu chegaste tarde. Senhor, o problema já está o quê? Morto? Não. Não está só morto. Não está simplesmente sepultado, mas está num estado de decomposição. Está fedendo. Está podre. 4 dias. Está mais do que morto. Está num estado irreversível. Está num estado que não tem mais condição de ter vida. É dessa forma, meus queridos, que esse episódio se dá. É diante desse acontecimento que aí Jesus se remete como o Senhor da história e mostra que Ele pode trazer o improvável a acontecer. E é nessa mesma perspectiva que eu e você sou encorajados por Deus a acreditar num Deus do improvável. Amém? Acreditar num Deus que é capaz de quebrar todos esses parâmetros e chegar onde ninguém chegou. Amém? E aí, por fim, lembre-se de uma coisa, Ele faz o improvável e o impossível acontecer. O verso 43 nos deixa bem claro isso, onde diz, e tendo dito isso, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora.
Amém, amados? E é justamente isso que eu queria encerrar dizendo a vocês, que por mais que as coisas sejam improváveis, insolúveis, mas eu e você é encorajado por Deus a prosseguir. Se nós não tivermos a capacidade de crer no improvável, não tem sentido de nós dizermos que queremos morar no céu. Se não temos a capacidade de acreditar que Deus é capaz de fazer essas impossibilidades, não tem sentido de segui-lo. Se eu quero seguir, eu tenho que ter a capacidade de saber que Ele faz o impossível acontecer. Amém? E aí eu encerro com a aplicação do texto, Romário, por favor. Vamos todos juntos? Nós temos convicções que muitas vezes o Senhor chegou tarde? Sim ou não? Nós nos comportamos como o defunto já está há 4 dias podre. Nós nos comportamos como a causa já está perdida. Nós dizemos ao Senhor: Senhor, se tu tivesse chegado mais um tempo, eu tinha aguentado. Mas eu quero dizer para ti que já tu chegaste o quê? Tarde. Senhor, já está morto, e o morto já está, olha, 4 dias. Senhor, o morto já está há 4 anos. Senhor, o morto já está há 10 anos, há 40 anos, há 100 anos. Não importa esse tempo. Para Lázaro foi 4 anos. Para você pode ser 10 anos. Está entendendo isso? Amém, meu querido? Mas uma coisa Deus disse para ele. Aí o Senhor disse: sai para fora. Diante da adversidade, qual a dificuldade de ressuscitar uma pessoa com 40 anos depois de morto ou com 30? Nem, a dificuldade é a mesma. Ou seja, trazer um improvável acontecer, só o Senhor. E se você não crê dessa forma, nesse improvável, você não pode segui-lo. Porque só pode seguir quem tem essa capacidade, Alexandre, de ver o improvável. Fazer como diz o texto sagrado lá de Hebreus, Moisés deixou na verdade, como ele diz, a terra, o Egito em direção à terra prometida, como vendo o invisível. Só quem tem a capacidade de Deus de enxergar com um olhar de fé, de enxergar o improvável, ele pode entender que o seu problema está fedendo há 4 dias, que está morto e sepultado, mais do que enterrado, mas ainda há uma, sabe de quê? De esperança. Amém? Há um raio de fé lá no horizonte. Amém? Morreu, mas eu creio na ressurreição. Você dá para entender isso? Enterrou. Eu vim enterrando o problema, eu vi o negócio morreu mesmo. Mas eu entendo uma coisa: Deus pode tornar a dar vida. Você pode crer nisso? E aí nunca esqueça, mesmo que entendamos que Ele o que? Chegou? Diga: o Senhor, chegou tarde, já morreu, já enterrei, já está podre. Aí o que é que Deus disse para mim e para ti? Ele, mesmo que chegou tarde, Ele pode tornar o quê? A situação. Esse tarde de Deus leva a gente, os nervos, à flor da pele. Aí Deus faz o quê? Quando tudo está insustentável, o que é que Deus faz? O improvável acontecer. Você pode aplaudir ao Deus do improvável. Você pode aplaudir e compreender que Ele pode, sobre minha e a tua vida, acontecer o improvável. Se coloque de pé, por favor.